Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs presentes aqui neste local de celebração, prezados visitantes, também aniversariantes, funcionários da casa, eu ia dizer desta alegria de poder, pela primeira vez, estar participando também desse momento celebrativo e, ao mesmo tempo, parabenizar a TV Século XXI, com isso também cumprimentando todos os telespectadores, internautas, todos que nos acompanham neste momento, parabenizar pelo trabalho realizado, tanta coisa bonita que acontece, com esta preocupação fundamental de levar a palavra de Deus aos corações. Esta é a grande mensagem, ou a palavra que o Padre Eduardo várias vezes falou para mim, estando aqui, ele dizendo: estamos fazendo tudo isto para que a palavra de Deus seja anunciada. Eu digo uma palavra de paz, não uma palavra como a gente vê na primeira leitura, primeiro livro de Samuel, quase que a gente vê assim uma guerra, Saul, Davi, e termina a leitura Davi sacrificando lá o chefe, o poder que estava nas mãos ali dos filisteus, a ponto deles perderem então toda a sua caminhada. Mas o que destaca para a gente na primeira leitura é justamente quando Davi diz assim: Deus, o nosso Deus está conosco. Essa presença de Deus em nossa vida é que nos faz superar todas as dificuldades. Eu creio que é aquilo que a gente vê também no Evangelho. Quando Jesus, cumpridor das normas do seu tempo, entra lá na sinagoga e ao lado dele um homem da mão seca, e era dia de sábado, e sábado era proibido fazer qualquer gesto de, vamos dizer assim, gesto de caridade. Tudo que se fizesse de trabalho, que realizasse no dia de sábado, para os fariseus, era pecado, era errado. E Jesus, sentindo a forma como estavam olhando para ele, porque queriam ver se ele ia curar aquele homem da mão seca no dia de sábado. E Jesus vai dizer, colocar aquelas expressões: no dia de sábado, você pode fazer o bem ou fazer o mal? Não é dia também de fazer o bem? Só porque é sábado? Quer dizer, no fundo, deixando que a lei esteja acima da vida. Por isso que Jesus então vai dizer ao homem da mão seca: coloque-se na frente, no meio, e simplesmente fez a cura. Mas o que é que tudo isso está querendo dizer para nós?
a lei não está acima da caridade. Aliás, o Papa Francisco, ele tem deixado para a gente umas palavras assim muito fortes para nos levar a pensar no sentido da vida. Quando ele diz assim que a igreja, a nossa missão, ou o cristão, precisa ter primeiro uma verdade. Ser uma igreja que leve a verdade da palavra. Depois ele diz assim, a igreja, o cristão, precisa ter uma bondade. Não ficar recriminando, talvez esteja de acordo com o evangelho de hoje. E terceiro, que a igreja tenha uma beleza. Verdade, bondade, beleza, são palavras assim que o Papa está sempre repetindo. Mas ele diz ainda que nós temos que ser uma igreja da ternura, uma igreja que olha para as necessidades das pessoas, uma igreja que cura, por isso que Jesus fez essa cura. Mas também ele acrescenta ainda que nossa igreja tem que ser uma igreja da misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos. O Evangelho nos mostra uma condenação de Jesus, porque no final tramaram como eliminá-lo, como assassiná-lo. Olha que nós estamos numa cultura, nós até chamamos cultura de pós-moderna, em que a vida está perdendo o sentido. Parece que não existe nada mais sagrado. Parece que as pessoas não são mais sagradas. Será que perdemos a nossa identidade, o sentido da vida? Com tanta violência, com tanto desrespeito, com tantas inseguranças. Nós vivemos um momento que as palavras do Papa vêm justamente nos fazer retomar uma caminhada de paz, uma caminhada de vida, de respeito, de solidariedade, e principalmente uma caminhada de misericórdia, a gente ser capaz de perdoar o outro, ser capaz de pedir perdão e ser capaz de viver a vida de comunidade. Estamos também trabalhando aí o novo tipo de ser paróquia, né? Comunidade de comunidades, a nova paróquia. Acho que tudo isso nos leva a pensar nessa solidariedade, nesse sentido de vida de comunidade, viver com plenitude a presença do Espírito. Eu até sinto assim que nós estamos num momento de um grande sopro do Espírito. Agora é preciso a gente saber entender, acolher e descobrir esta ação do Espírito de Deus na igreja hoje. A própria presença do Papa Francisco já revela para nós esse sentido da presença do Espírito Santo na igreja. Que a gente possa seguir, então, sua orientação da palavra, que a palavra seja para nós realmente a grande força de caminhada e principalmente para construir a nova paróquia que a CNBB hoje tem trabalhado muito. Vamos então nessa liturgia pedir a Deus para nos abençoar, que o seu Espírito esteja presente na vida de cada um de nós. Fiquemos em pé.